Dando início, então, efetivamente aos trabalhos, eu gostaria, antes de introduzir os nossos palestrantes, eu gostaria de mencionar que esta é uma oportunidade ímpar para os NITs, né? Foi um trabalho de quase um ano, né? Ou mais de 10 meses, com certeza, que Sebrae, Amprotec e o Fortec se reuniu, né, por meio de seus representantes, no sentido de elaborar essa chamada, e foi realmente um trabalho bastante denso, bastante criterioso, aí, no sentido de se procurar colocar um edital que pudesse ser acessível aos NITs e, com isso, a gente criar essa oportunidade para os NITs de prestarem serviços. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é essa oportunidade ímpar que se criou, e aí já vai aí o nosso agradecimento aos nossos parceiros, né, que nos chamaram, Sebrae e Amprotec, para viabilizar esse edital. Né? Então, acho que o primeiro ponto é essa grande oportunidade para os NITs de prestarem serviço. Né? Como consequência dessa prestação de serviço, também é uma oportunidade de realização do serviço remunerado, ou seja, de obtenção, criação de uma fonte de recursos próprios para os NITs, que eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, porque é uma grande dificuldade que os NITs, em sua grande maioria, enfrentam, né? Essa dificuldade de obtenção de recursos. Né? Então, eu acho que se abre essa oportunidade aí de obtenção desses recursos. Um outro aspecto que também é importante ressaltar, na medida que os NITs podem passar a prestar serviços e se envolver nessa atividade, cada vez mais os NITs vão se profissionalizando. E eu acho que isso também é altamente desejável, né? Nós termos NITs profissionais nas nossas ICTs que podem cada vez mais, né, prestar os seus serviços com maior eficiência, com maior eficácia e decorrência desse profissionalismo. E, como consequência de tudo isso, à medida que os NITs podem prestar seus serviços e ser bem-sucedidos nessa tarefa, consequentemente, né, nós vamos dando mais visibilidade para o trabalho dos NITs e, em consequência, nós passamos a ser vistos com outros olhos pela maioria dos nossos colegas, porque ainda a gente percebe que ainda há um certo ranço, né, com relação ao papel dos NITs, e eu acho que na medida em que a gente começa a ampliar os seus papéis e começa realmente a ser percebido, não só pelas ICTs, mas também pela comunidade de pesquisadores, de outras instituições também, porque isso vai ser possível por meio desse edital, acho que a gente tem aí uma grande oportunidade nas mãos. Por isso que a gente fez esse esforço concentrado de chamar vocês todos aí numa época que não é muito favorável, né? Época logo após o carnaval, tem gente ainda de ressaca, eu acho, mas, enfim, é uma oportunidade única e por isso que nós temos que correr, que os nossos prazos são curtos, né? Então, dando início a esse nosso trabalho, feita a introdução, eu gostaria de já passar a chamar os nossos colegas. Nós vamos iniciar hoje, né, com o trabalho com a apresentação da Lara Franco, que é a nossa colega do Sebrae, que vai falar um pouco sobre o programa Catalisa, porque o programa Catalisa ele não é só esse Catalisa ICT, é um programa mais amplo do Sebrae, e a Lara vai ter a oportunidade, então, de nos contar um pouquinho, né, sobre o programa Catalisa. A Lara, e depois nós vamos ter a Poliana Targino, que é representando aqui a Amprotec, foram parceiras de todas as horas aí, de muitas discussões, e realmente foi um prazer enorme a gente ter trabalhado em conjunto, porque hoje houve uma sinergia muito grande, e eu fico muito feliz de recebê-las hoje aqui, né, no cenário do Fortec. Então, eu passo a palavra de imediato à Lara Franco para contar um pouquinho do programa Catalisa. Tá certo. Obrigada, hein, Beth? Dá para me ouvir bem? Sim. Então tá, porque eu tive que trocar de fone de ouvido de última hora, daí eu fiquei com receio que isso aqui não tinha funcionado, mas vamos lá. Super obrigada, inclusive, pelo convite para que eu e Poli pudéssemos estar aqui
Essa chamada para NITs e laboratórios só foi possível por causa da ajuda do Fortec, né? Então, sem vocês não teríamos conseguido, e então por isso que hoje é um momento muito bacana para que a gente possa divulgar essa chamada, essa oportunidade, principalmente para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês em relação a esse edital, né? Para que todo mundo possa se inscrever com toda tranquilidade, né, e com todas as informações, tudo completinho, para poder se candidatar, né, no melhor nível do NIT de vocês, laboratório. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, vou colocar aqui, se me permitirem. Eu não tenho essa opção de fazer aqui, agora eu tenho. Obrigada. Vou colocar aqui, então, Cadê? Bora lá. Não está ainda habilitado para mim. Manda a apresentação para alguém? Ou vocês conseguem me colocar de co-host para eu poder fazer a apresentação? Lígia, pode habilitar a Lara, por favor, para ela compartilhar a tela? Ainda não? Eu começo a falar sem apresentação. Lígia, está me ouvindo? Lígia? Ô, Lígia, pode habilitar, por favor, a Lara para compartilhar a tela? Beleza. Então, enquanto a Lígia vai preparando ali, eu vou contando um pouquinho, né? Catalisa é a estratégia de inovação aberta do Sebrae, né? E para isso, então, a gente tem várias frentes, uma delas voltadas para a ICT, para o empreendedorismo científico, né? Outras, só para que vocês saibam, a gente tem uma grande comunidade que a gente chama de Catalisa Hub, que é para conectar, né, todos os entes, os participantes de inovação aberta. E aí a gente tem projetos com linhas mais definidas, né? Então a gente tem o Catalisa Gov, voltados para conectar demandas do serviço público com pequenos negócios inovadores, Catalisa MPE, que eu vou conectar pequenos negócios com, né, pequenos negócios, startups. Eu tenho Catalisa Corp, de demandas de médias e grandes empresas com startups, e tenho o Catalisa ICT, então, como o próprio nome diz, voltado mais para instituições de ciência e tecnologia. Dentro dessa linha do Catalisa ICT, agora está indo, hein, Lígia? Obrigada. Dentro dessa linha do Catalisa ICT, a gente tem toda uma jornada que foi desenhada pelo Sebrae, né, com seus diversos parceiros, para que a gente pudesse fazer isso acontecer. Tudo isso nasceu já de alguns anos atrás, de algo que a gente já vem observando das universidades, né, em que várias pesquisas vão evoluindo a ponto de gerarem novas empresas, né, serem o que a gente chama de spin-offs acadêmicas. Aí a gente colocou só alguns exemplos de alguns segmentos, de alguns estados, mas para mostrar que a gente observa isso em todo o país, né, nas diversas áreas da economia. E para isso, então, a gente fez o Catalisa ICT inspirado, né, em boas práticas de diversos outros programas que a gente encontra em outros países e que fomentam a questão do empreendedorismo científico. Esses daí também são mais alguns dos exemplos que nos inspiraram a desenhar o Catalisa ICT. E tudo isso porque hoje a gente já tem um ecossistema brasileiro de inovação que está cada vez mais em expansão, né? A gente trouxe aí alguns números mais genéricos, porque nem todo mundo, né, tem uma noção um pouco
mais de perto disso daí, de alguns desses agentes que mais se destacam e que nos ajudam na conexão, no desenvolvimento de pequenos negócios inovadores, né? E aí, então, vem o Catalyse CT, que tem como objetivo criar, né, negócios inovadores de base tecnológica para alavancar a geração de riqueza e bem-estar para a sociedade. A gente prevê 3 resultados principais, né? Um deles, que é gerar novos CNPJs, né, spin-offs de base tecnológica. Um segundo, para aqueles que não, né, não se consideram com perfil de empreendedor, os pesquisadores, né, que não querem ter a sua própria empresa, a gente vai apoiar que eles façam a transferência de tecnologia. E uma terceira possibilidade é que esses pesquisadores possam se associar a pequenos negócios, né, para trabalhar de forma conjunta o que a gente chamou de capital humano qualificado nas empresas, né? Então, ou o pesquisador tem a sua própria empresa, ou transfere a tecnologia, ou trabalha de forma associada com um pequeno negócio, né? Mas ainda como pesquisador, né? Não como parte funcionário de uma empresa. Então, a jornada do Catalyse CT é um pouco extensa, ela tem quase 4 anos, né, ao longo de todo o seu formato. O público-alvo é de mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, né, e toda a jornada foi desenhada no formato de funil, né, em que a gente vai tendo etapas cada vez mais qualificadas, mais seletivas, ou né? pesquisadores e ou professores, enfim. E aí, e de forma que também esses últimos projetos ali estejam cada vez mais preparados e desenvolvidos para participar e estar ali no mercado. O lançamento do Catalyse CT se deu em outubro de 2020, né, numa primeira fase que a gente chamou de mobilizar e despertar para empreender, e isso aconteceu junto com o lançamento do primeiro edital do Catalyse CT, que foi de seleção de pesquisas com potencial de inovação, né? Então, em janeiro, fevereiro do ano passado, 2021, a gente selecionou 1.000 pesquisas, né, as que obtiveram maior nota de acordo com a banca de avaliação. Essas 1.000 pesquisas passaram por toda uma capacitação para que eles pudessem elaborar planos de inovação e estar preparados para participar do segundo edital do Catalyse CT, que previa a seleção de 250 planos de inovação. Até aí a gente está falando ainda em pesquisadores, pessoas físicas e CPFs, né? O edital de seleção de planos de inovação encerrou as inscrições dia 30 de janeiro e na sexta-feira antes do carnaval a gente divulgou o resultado preliminar e o resultado final sai agora dia 11 de março. Provavelmente a gente vai conseguir selecionar mais do que os 250 planos inicialmente previstos, né? Dado o volume de recursos que a gente tem disponível, como não foi solicitado todo o recurso máximo, a gente talvez consiga aí ter 270 planos de inovação, conseguir apoiar. O edital passado eles só receberam capacitações, né? Mas, não só do SEBRAE, mas também de parceiros como o INPI. Esses selecionados desse segundo edital já receberão recursos de apoio, né? Então vão ter bolsas e auxílio para custeio, para a implementação dos planos de inovação, né? Além de outras mentorias, acolhimentos, implementação, assim, para que possam implementar melhor esses planos, né? E é aqui, nessa fasezinha aqui de baixo, né, de mentorias, acolhimentos, que entra o atendimento previsto dos selecionados da chamada nacional para NITs e laboratórios, né? Os NITs e laboratórios que forem selecionados vão prestar atendimento a esses 250, 270 planos de inovação selecionados daqui desse edital, né? São vários serviços que a gente previu, os principais que os pesquisadores precisam nessa fase, né, de planos de inovação, que a gente ainda está falando numa fase ainda básica, né, não tão avançada de aproximação com o mercado. Então, por isso que a gente está prevendo desde atendimentos às aceleradoras e incubadoras, que já foram selecionados em outro edital da Amprotec,
Agora nós vamos selecionar também NITs e laboratórios para que a gente tenha um cardápio mais completo para oferecer de serviços aos pesquisadores. Esses pesquisadores já indicaram, quando eles se inscreveram para o edital do Plano de Inovação, eles já indicaram que tipo de serviço que eles gostariam de receber, né, dos NITs e laboratórios ou de incubadoras e aceleradoras, caso eles fossem selecionados, né? Então, a gente já tem essa demanda mapeada, para que quando a gente tenha o resultado dessa chamada, né, dos NITs e laboratórios, a gente possa fazer um matching com a demanda desses pesquisadores, tá? Mas só para que vocês saibam, né? Então, a gente está aqui nessa fase 2 aqui, onde está circulada de vermelhinho, né? As próximas fases, né? Daqui para o final desse ano, a gente deve soltar o edital de seleção de projetos de inovação, daí a gente já está falando em CNPJ, por isso que ao longo deste ano, além da implementação dos planos de inovação, a gente vai orientar os pesquisadores para que eles possam tomar a melhor decisão em relação ao futuro da pesquisa deles, do que eles querem como empreendimento, né? Então, ou, né, criar CNPJs, ou transferir tecnologias, enfim, um daqueles 3 resultados que eu falei lá no início. Aos que quiserem empreender, né, vão abrir um CNPJ e vão poder participar do próximo edital, né, que vão selecionar projetos de PDI, e aí a gente também vai ter mais um ano de implementação desses projetos de PDI, onde eles também vão ser acompanhados, vão receber uma série de capacitações, vão receber recursos, né, de subsídio do SEBRAE para que possam implementar isso. E lá na frente, aos que estiverem mais avançados, a gente vai fazer a articulação com investidores, uma aproximação maior com o mercado, e vai ter, então, os resultados esperados que a gente comentou lá no slide anterior, tá? Essa é a jornada, então, prevê aí 3 editais, né, para os pesquisadores, e para aqueles pesquisadores que não quiserem transferir tecnologia, nem criar a sua empresa, mas querem trabalhar de forma associada a um pequeno negócio inovador, a gente também vai ter um edital para poder fazer esse matching, né, para que eles possam trabalhar de forma conjunta, em parceria. Essa é a jornada, então, do Catalyse ICT, que, obviamente, o SEBRAE não faz sozinho, né, a gente fez toda essa proposta construída junto com parceiros, e é com parceiros que nós vamos conseguir fazer a implementação. Hoje contamos com essas principais entidades aí atuando fortemente conosco, né, para que a gente consiga colocar toda essa jornada aí do Catalyse ICT em andamento. Vou falar rapidão aqui como é que a gente pode fazer para quem ainda não conseguiu ou leu muito rapidamente, né, a chamada que a gente publicou, né, para fazer a seleção de NITs e laboratórios. Ela vai acontecer numa plataforma chamada World Labs. É uma plataforma que o SEBRAE contratou, ela já existia, né? Então a gente só contratou o espaço para que a gente pudesse fazer acontecer o Catalysa Hub, né? Que é uma grande comunidade onde a gente está reunindo todos os nossos agentes de inovação aberta. Então é uma plataforma que tem 4 funcionalidades principais. Uma é ser uma base de dados, vitrine, exposição dos seus projetos, da sua pesquisa, né, ou das startups, enfim, cada agente com a sua oferta, né, de serviço, produto. Outra funcionalidade grande dele é a gestão de grupos e comunidades, que podem ser maiores ou menores, conforme o interesse, né, de cada uma das entidades, dos parceiros, dos editais, das oportunidades, e ser uma grande plataforma para se fazer network, né, conexão entre todos esses agentes. E, por fim, também é onde a gente publica todas as oportunidades de eventos e os eventos e oportunidades do SEBRAE, a gente faz toda a gestão, né, por meio dessa plataforma também. Então, tudo ali vai acontecer na World Labs, que, para quem não conhece, vou falar muito rápido, porque é ali também onde vão ser feitas as inscrições, né? A primeira coisa, então, é se cadastrar, né? Se você quiser fazer a inscrição, uma das pessoas aí do NIT ou do laboratório,
vai ter que criar um perfil lá na plataforma, então vai clicar lá em www.worldlabs.org, né? Vai clicar aqui em Sign Up, vai abrir esse pop-up e você pode escolher ou se cadastrar com uma conta Google, LinkedIn ou Facebook, ou se cadastrar com um e-mail, tá? Atenção, se cadastrar com um e-mail, né, o próximo passo, depois da inscrição, é receber um e-mail de confirmação que você vai ter que clicar confirmando que aquele é teu e-mail. A gente teve problemas com vários pesquisadores que utilizaram o e-mail institucional, né? Então, o e-mail da Fiocruz ou da universidade, e aí os servidores de e-mail daquela instituição bloqueavam essa mensagem de confirmação e eles não conseguiam receber, tiveram que fazer um outro cadastro com outro e-mail, né, particular, Gmail e tal, ou usando as redes sociais para que pudessem acessar, né? Sem esse e-mail de confirmação, você não tem acesso pleno à plataforma. Então, preencher o cadastro e dar um aceite no e-mail de confirmação. Aí você vai conseguir entrar na plataforma World Labs. Ela tem uma carinha de rede social total, né? Então, vão ser vários posts, assim, de feeds de diversos grupos que você vai escolhendo participar, né? E depois aqui vai ficando aqui do seu lado todas as páginas, oportunidades de coisas que você curtiu ou pede para associar para você poder visualizar mais fácil. Ou para entrar direto na oportunidade, para poder se inscrever, ou você entra pelo aquele link que vem no edital, né? Ou oportunidade é esse cardzinho, tá? Que a gente chama. Ou você, depois que você clicou, você fez o login na plataforma, né? No cabeçalho, que vai ser esse daqui, vai ter uma lupinha, você vai clicar na lupinha, vai escrever lá Catalisa CT, e aí vão aparecer oportunidades que tenham afinidade com essa palavra Catalisa CT. O resultado vai ser esse daqui. Então, quem quiser escrever NIT vai clicar nesse card, quem quiser escrever laboratório vai clicar nesse card. Clicando ali, já vai abrir a página, a tal da página da oportunidade, que sempre vai ter uma fotinho, um pontador, né? E aí, logo depois dessa imagem aqui, vem o que realmente interessa, que é importante. Para quem não conseguiu ler todo o edital, pode clicar aqui, que vai abrir o PDF com o edital, o texto da chamada, né? E clicando aqui, quem já leu, clica aqui nesse botãozinho inscrição do NIT, vai abrir um pop-up, onde vai ter toda a ficha de inscrição, com os campos bonitinho, conforme está lá no anexo do texto da chamada, tá? A gente já colocou lá justamente porque tem gente que prefere, por exemplo, preparar todas as respostas já no Word, só vai dando copia e cola. A plataforma, ela vai salvando automaticamente tudo que vai sendo escrito, tá? Então, mas é claro que lá no final é sempre bom dar um salvar, né? Mas não se preocupem que ela vai sempre fazendo automaticamente. O que você não conseguir terminar hoje, você pode abrir qualquer outra hora e continuar da onde você parou. E quando você terminar tudo, é que você vai clicar em enviar, tá? É aqui, nesse pop-up da ficha de inscrição, que vão aparecer os documentos para você baixar, que são os modelos que aparecem ali, né? Então, que você tem que preencher e depois subir na ficha de inscrição, que é os dados da ficha da entidade gestora, os dados da equipe, né, e do plano de atendimento no caso dos NITs, né? Laboratório não tem esse documento aqui. Tá? Tudo vai estar nesse pop-up quando você clica em inscrição no NIT. No laboratório é exatamente a mesma coisa. Hoje nós vamos ter mais tempo para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, seja sobre inscrição, seja sobre as coisas que estão postadas ali no texto da chamada, mas por hora eu encerro a minha fala para que Poliana também já possa colocar alguns pontos importantes ali da chamada e depois a gente conversar um pouquinho mais. Ok, muito obrigada, Lara. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Essa parte introdutória aí do World Labs, que eu acho que é super importante, né? Para já começar na linha certa, né? Na orientação certa. Então, acho que foi extremamente oportuno e bastante objetivo.
Muito obrigada. Eu passo, então, de imediato agora a palavra para a Poliana, que é da Amprotec, que vai falar um pouco mais, né, dos detalhes do edital, né, o cronograma e outros pontos mais ligados também à operacionalização, né, de como os NITs vão ter que preparar os documentos, relatórios e tudo mais que está previsto no edital. Então, esses detalhes aí a Poliana vai nos apresentar. E eu só queria aproveitar a oportunidade também de mencionar que a participação do Fortec também no Catalisa só foi possível graças a essa parceria da Amprotec, né? Porque a Amprotec é que viabilizou a nossa entrada nesse processo aí, por questões burocráticas, que a gente não poderia ter entrado diretamente, e com o apoio da Amprotec nós conseguimos efetivar uma forma de parceria que as três associações e instituições podem, então, desenvolver o projeto. Tá? Então, eu passo agora a palavra à Poliana Tarzino, da Amprotec. Joia, Beth, muito obrigada aí pelo convite, né, por essa oportunidade e, como a Lara falou, pela parceria, né, e toda a contribuição do Fortec tem sido muito importante, de fato. Essa parceria, né, essa tríade aí que a gente vem montando, Sebrae, Amprotec e Fortec, em prol aí da inovação aberta, envolvendo aí a academia, né, pesquisadores, NITs e laboratórios. De antemão, vou pedir desculpa para vocês, que está tendo uma obra aqui, então não sei se está vazando aí os batidos, mas vamos tentar aqui. Então, antes de mais nada, não vou ter nenhuma apresentação, como a Lara fez, foi muito boa, foi muito didática, né, para a gente entender onde é que está o Catalisa CT dentro dessa iniciativa do Sebrae, para deixar muito aberto para as perguntas, né? Mas, antes de mais nada, acho importante, enfim, não sei se todos têm conhecimento do que é a Amprotec, né? Então, fazendo uma breve introdução aqui do que é a Amprotec, ela é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendedorismo, de Empreendimentos Inovadores, né? Foi fundada em 87 e conta hoje com mais de 335 associados. Dentre esses associados, o que a gente tem, né? A gente tem incubadoras de empresas, parques tecnológicos, aceleradoras de empresas, coworkings, instituições de ensino e pesquisa, né? Órgãos públicos, né? E outras entidades de outras naturezas que são associadas, né? Ligadas ao empreendedorismo e à inovação, né? Então, a nossa atuação ela é focada, né, em atividades de capacitação, de articulação, de políticas públicas para geração e disseminação de conhecimentos e para a gente formar novos negócios inovadores, né? Então, por isso, essas articulações todas, essas parcerias que a gente faz, como o exemplo do Catalisa ICT, que tem como objetivo dar esse suporte, essa criação de novos negócios inovadores. Então, dentro desse escopo todo que Lara apresentou aí do Catalisa, né, do Catalisa ICT, a gente está associado diretamente ao Catalisa ICT, né, e, em especial, a execução do programa, né, com a seleção desses pesquisadores e desses NITs e laboratórios. Então, o apoio da Amprotec, ele durante todo esse processo, né, como a Beth falou, desde a ideação aí do edital, enfim, mas na execução mesmo, a gente assume o protagonismo na gestão dos atendimentos, né, do acompanhamento dos atendimentos que vão ser prestados, né, que Lara utilizou na apresentação dela como acolhimento, né, desses projetos. Então, uma vez tendo feito a seleção dos pesquisadores e tendo feito a seleção dos NITs e laboratórios, a gente também incorpora as incubadoras e aceleradoras que já são credenciadas, né, da Amprotec, ou seja, essa chamada não é para incubadoras e aceleradoras, porque elas já participaram, a gente já tem um banco de aceleradoras e incubadoras já credenciadas que elas podem optar por atender aos projetos do Catalisa ICT. Então, a gente vai fazer essa gestão aí, conjunto, esse acompanhamento desses atendimentos. Então, depois que fez o match aí, né, que foi comentado, de o projeto do pesquisador, ele indicou quais são os serviços que ele está buscando.
Agora, com esse processo de inscrição e seleção de NITs e laboratórios, vocês vão ter a oportunidade de também selecionar quais serviços vocês pretendem prestar dentro do escopo do Catalisa ICT, bem como a área de atuação, para a gente poder fazer esse match aí entre o NIT laboratório e entre o projeto. Também entre as incubadoras e aceleradoras e o projeto. Então, a partir daí, a gente faz todo o acompanhamento junto com vocês. Tá? Então, o papel da Amprotec dentro do Catalisa ICT, além de suporte desde o começo, né, do edital até o final, mas de forma mais efetiva e ativa, digamos assim, é a partir do processo de seleção que vai ser feito. Então, os NITs e laboratórios vão firmar um contrato com a Amprotec, né? Então, eles vão receber os recursos, como a Beth falou, é uma fonte de recurso alternativa para os NITs e laboratórios. Então, a gente vai ter esse objeto aí, esse termo, né, formal, para que a gente viabilize os pagamentos, né, para os NITs e laboratórios desses acolhimentos que eles vão fazer para cada um dos projetos, né? E aí, o que é importante destacar é que leiam de forma muito atenta o edital. Lá no edital já tem o modelo, né, desse termo que a gente deve assinar, Amprotec e NIT laboratório. Então, envolvam quem é que seja de obrigação aí, da parte de vocês, para estarem por dentro das obrigações, do que vocês vão se comprometer a cumprir, porque a ideia é que vocês, uma vez selecionados, firmem esse documento. Só a partir da assinatura desse documento é que a gente vai conseguir viabilizar os pagamentos para vocês. Mas é importante destacar que o pagamento é feito só quando se cumpre todo o atendimento, né? Toda a prestação de serviço. Então, a gente apresenta aqui no edital que tem que ter um relatório, quais são os entregáveis, enfim. E aí, uma vez que o NIT e o laboratório tenha sido selecionado, a Amprotec vai fazer uma introdução, digamos assim, ao passo a passo, a como vai acontecer esse acolhimento, como é que vai acontecer esse match que a gente vai fazer, né? Como é que vocês vão ficar sabendo desse match, qual é a obrigação de vocês para com os projetos, os pesquisadores, como é que vocês vão ter que prestar esse atendimento e como vocês quais são os instrumentos que vocês vão utilizar para nos manter informados do que está acontecendo, quais os canais que vocês vão ter para reportar alguma questão que sai do planejado, porque a gente sabe que cada caso é um caso, cada projeto tem sua particularidade, né? Cada NIT e laboratório também. Então, quais serão os canais que vocês vão ter de comunicação, qual vai ser a governança dessa parte da execução do acolhimento, os modelos dos relatórios. Então, a gente fala no edital que são relatórios que vão ter que ser entregues para evidenciar cada serviço diante da sua conclusão. Mas a gente vai ajudar a UNIT e ao laboratório que vai ser selecionado, a gente vai fazer esse processo todo de qualificação de qual é o modelo que vocês vão utilizar, o que é que a gente está pedindo em cada um do modelo, para que desde o começo do acolhimento vocês já saibam e o pesquisador também saiba o que é que vai precisar ser providenciado para fazer essa entrega e a gente poder fazer esse pagamento sem problema nenhum. E aí, eu queria aproveitar a ocasião apenas, então, para reforçar alguns dados do nosso cronograma, que é importante para vocês terem em mente. Então, como a gente já falou, né, vocês já devem estar sabendo, a chamada ela já foi aberta, né? Vocês terão até dia 20 de março para submeter para preencher esse formulário. A gente sabe que alguns NITs e laboratórios, eles já começaram a fazer a inscrição, então não deixem para a última hora para mandar isso, porque não vai ter prorrogação, tá? Então, é dia 20 de março, real, oficial, não é isso, pessoal? Lara já estava assim, né, dizendo, terminem um rascunho. E aí, também tem em mente aqui,
para quando a gente terminar aqui essa parte introdutória, fiquem à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem, que eu, a Lara, ou a Beth, enfim, vamos responder para vocês, mas aqui não é aquele momento de fale agora ou cale-se para sempre. No edital, vocês podem ver que tem um e-mail de contato para vocês mandarem suas dúvidas, né, que a gente vai responder a todos vocês. Então, sendo dia 20 de março, o último dia para submeter a proposta de vocês, para vocês fazerem essa inscrição, o prazo de avaliação da proposta, ele está entre o dia 21 de março, né, terminando dia 22 de maio. Por que esse período, né, que vocês podem achar tão extenso? Porque quando a gente divulgar o resultado, a gente já vai dizer qual projeto, qual pesquisador vai ficar com cada NIT ou laboratório, né? Então, a gente já vai mostrar com os matches prontos. Então, cada NIT laboratório já vai saber que foi selecionado e com quais projetos ele foi associado. Tá? O que é importante saber? A gente fez esse match, a gente fez esse pré-match, vai fazer, vai divulgar, enfim, mas caso um NIT ou um laboratório ele não possa atender aos projetos que estão sendo associados lá, ou por demanda, pela quantidade de projetos, ou porque nesse ínterim vocês já tiveram outro comprometimento com outros projetos, enfim, vocês não tiverem fôlego para atender, vocês vão poder sinalizar que não vão ser capazes de atender aquilo tudo, por quaisquer que sejam os motivos, e aí vão apresentar as devidas justificativas, e vocês não vão ser penalizados por isso de forma alguma, tá? Como a gente sabe que tem esse tempo aí extenso, vocês vão poder se manifestar sem ser penalizados antes do início dos atendimentos, tá? Uma vez que a gente firme, né, o nosso termo de compromisso, que a gente já tenha toda a distribuição dos projetos, das pesquisas, a partir desse momento, sim, vocês vão precisar se comprometer e vão precisar entregar o serviço dentro do prazo que vocês vão entrar num acordo com o pesquisador, né, responsável por aquele programa pelaquela pesquisa, né, aquele plano de pesquisa. Por quê? Cada caso é um caso, como a gente diz no próprio edital. Todos os serviços, todo e qualquer serviço ali daquela lista, ele vai ter como remuneração o valor de R$3.000, tá? Por projeto. Então, o que isso quer dizer? Que vocês vão acessar o escopo de cada projeto para identificar, e por isso que a gente faz a questão das horas, né? A gente está dizendo qual é uma hora mínima para isso. Então, a gente precisou ponderar isso, porque a gente entende que alguns serviços, dependendo da linha de pesquisa, vai precisar de uma dedicação maior. Então, é importante ter em mente que dentro do escopo do Catalisa ICT, dessa chamada que a gente está conversando hoje, é R$3.000 cada serviço por pesquisador, considerando essa carga horária mínima. Se for algo mais complexo, que o pesquisador tem interesse, vai ser uma negociação que vocês vão fazer, uma contratação para além com o pesquisador, que vai ter que complementar esse pagamento aí para vocês. Mas o importante é que a partir do momento que vocês saibam qual é a pesquisa, né, saibam qual é o serviço, que determinem qual é o cronograma que vai ser aplicado, pois alguns serviços eles podem ser de atendimento de 10 semanas seguidas ou um período de 10 semanas intervaladas, que vocês vão identificar junto com os pesquisadores. A gente entende que alguns serviços, além da atividade do NIT e do laboratório, vai precisar, como uma contrapartida, uma atividade desses pesquisadores. Então, não necessariamente vão ser as 10 semanas seguidas. Então, vai ser cada caso específico que vocês vão associar, tá? Então, a divulgação dos mecanismos selecionados com os matches determinados, ela vai acontecer no dia 23 de maio, tá? Vocês vão ter os NITs de laboratórios até o dia 15 de junho para fazer a assinatura desse termo, né? Então, a gente vai fazer... E a nossa qualificação, ela vai começar no dia... vai ser no intervalo de 20 a 30 de junho, tá? Então, vocês vão receber os pontos de contato, por isso que é tão importante aqui, quando a Lara falou, olha,
Quando você acessar o Word Labs, que vai ter o formulário de inscrição, a gente vai precisar que vocês façam um upload de 3 documentos. Um documento é o plano de atendimento de vocês e outros 2 documentos é para falar da equipe, né, do Laboratório UNIT e também os dados institucionais. Por quê? A gente já vai preparar todo o contrato, esse termo de adesão, com base nessa informação que vocês vão colocar lá, vão subir lá. Então, é muito importante que vocês chequem os dados direitinho, porque esse termo ele vai ser assinado com as plataformas online, né, que vocês conhecem, de autenticação de documentos, DocSign, Authentic, ClickSign, enfim, vai ser dessa forma. Então, o representante legal é que vai receber aquilo no e-mail, muito provavelmente o ponto de contato de vocês. Então, selecione muito bem esse ponto de contato. Toda a comunicação vai para essa pessoa. Importante que vocês acompanhem sempre aí o spam de vocês, enfim, porque essa comunicação vai ser por e-mail, tá certo? E deixa eu ver mais. E aí o atendimento, quando a gente falou lá no edital, qual é o período de atendimento? A gente colocou do dia 1º de julho de 2022 a 31 de março de 2023. Isso quer dizer que vocês vão poder atender um serviço dentro desse intervalo todo de tempo? Não, não é isso. O que a gente quer dizer com esse atendimento dos planos de inovação é que a gente tem vários tipos de serviço. Nós vamos abrir, que a gente comenta no edital, as janelas de inscrição. O que é que acontece? O pesquisador, né, a pessoa responsável por aquele plano de inovação, ela pode querer um determinado serviço imediatamente ou um pouco mais para frente, dependendo de como está a sua pesquisa, enfim. Então, a gente vai dizer, olha, do dia X ao dia Y, você, pesquisador, me indique se você vai querer o serviço A, B ou C, porque ele vai ter que ser executado dentro desse intervalo de tempo. Por que a gente está fazendo essas janelas? É até para facilitar o planejamento do próprio NIT e do próprio laboratório, para saber qual é a demanda que ele vai ter dentro daquele intervalo de tempo. Em vez de fazer por solicitação, né? Cada pesquisador solicitar em determinado momento, um determinado serviço. Então, isso poderia complicar muito para os NITs e laboratórios. Então, a gente vai fazer essas janelas de tempo e a gente vai comunicar o cronograma, o intervalo mínimo que isso deverá ser executado, tá? E aí, com base nisso, e com base nos cronogramas que vocês vão acordar com os pesquisadores, a gente vai ter esse prazo de entrega para a entrega do relatório final. Então, o que é importante destacar, para cada serviço que o NIT ou o laboratório vai prestar, vai ter uma data de conclusão específica. Então, vocês vão precisar, aqueles que vão ser selecionados, vão precisar ter sempre em mente que logo 15 dias depois vão precisar fazer a entrega do relatório, que é o fato gerador aí do pagamento de vocês, e vocês somente serão autorizados a emitir a nota fiscal, enfim, quando o relatório for aprovado. Mas isso tudo que eu estou falando, a gente vai se debruçar de forma mais profunda no período de qualificação. Porque eu já estou antecipando um pouquinho isso, para vocês verem o esforço necessário e algumas etapas importantes que vão acontecer se vocês forem selecionados, para vocês poderem visualizar a equipe que vocês vão precisar ter, né, o esforço necessário para esse escopo do Catalisa ICT, para que vocês tenham melhor conforto e segurança na submissão aí da proposta de vocês. Mas destaco e reforço que todo esse passo a passo, quais os documentos, os prazos, os modelos, enfim, eles vão ser apresentados para vocês em um momento oportuno, a partir do momento que os NITs e laboratórios forem selecionados. Tá joia? Enfim, acho que eu já me estendi aqui bastante, já antecipei de repente algumas coisas. Eu vi que a Michelle levantou a mão, mas eu queria passar a palavra para a Beth, porque tem outras apresentações, não é isso, Beth? Antes que a gente abra para as perguntas todas. Mas se você quiser, Beth, a gente já trata aí essa pergunta. Você que manda aqui hoje nessa dinâmica, como vai ser. E aí, mais uma vez, nosso muito obrigada
pelo espaço e a gente conta aí com a contribuição de vocês, né? Com as propostas de vocês e sejam bem-vindos aí. A gente torce muito para que a gente tenha uma rede aí de NITs e laboratórios bem grande, bem extensa para a gente poder atender a esses pesquisadores que têm demandas bem múltiplas e diversas, né, Lara? Como a Lara falou, eles já na inscrição já puderam antecipar quais interesses deles, a gente antecipa que tem interesse para todos os serviços que estão lá listados, né? Bom, Polly, muito obrigada, como sempre, muito objetiva e muito clara nas suas explicações. Eu reconheço que provavelmente muitos NITs devem estar um pouquinho até assustados, né? Porque realmente é um volume muito grande de informações e de detalhes, mas eu quero tranquilizar porque os NITs, porque tudo está muito bem estruturado e é uma questão só de começar a trabalhar. No momento que começar a trabalhar, isso vai pouco a pouco se esclarecendo. Como é a primeira vez, né, eu reconheço que causa um pouco de angústia, né, porque nunca se fez isso antes, né? Então, acho que a gente tem motivo para ficar um pouquinho preocupado. Mas, com certeza, o edital está bastante esclarecedor e com o apoio todo do SEBRAE e da Amprotec para esclarecer dúvidas, tenho certeza de que os NITs não terão problemas, né, no que diz respeito à prestação de serviço. Bom, eu verifiquei que nós já temos um conjunto bastante grande de perguntas. Queria só fazer uma proposta, porque a sequência que a gente tinha previsto, eu falar um pouquinho mais especificamente sobre o que a gente está pensando, sobre o tipo de serviço que os NITs vão prestar, e depois o Vinícius vai falar um pouquinho a respeito dos laboratórios. Então, eu acho que seria bom até a gente dar um break nessa dinâmica, para não ficar todo mundo falando, e aí a gente abrir para algumas perguntas e depois a gente continua. Estão de acordo? Pode ser, Vinícius, de acordo? Então, vamos lá. Vamos lá aqui, vamos ver aqui no chat, já tem várias perguntas, vamos ver se eu consigo pegar a primeira aqui. Vamos ver, aqui tem um, ó. Somos um NIT de uma universidade, não possuímos CNPJ próprio e nossa mantenedora é a Fundação Universidade Estadual do Ceará. E caso sejamos aprovados para participarmos do edital, a universidade não pode emitir as notas fiscais necessárias para recebimento da remuneração de R$3.000 para cada atendimento a nós destinado pela prestação de serviço. Nossa pergunta é: um instituto de pesquisa, estudos e projetos da UEC e EPRO, que possui CNPJ, poderia ser nosso interveniente financeiro para emitir as notas fiscais? Eles entrariam como responsável financeiro que consta no edital? Bom, eu já vou me antecipar, mas aí eu peço também que a Polly e a Lara me complementem. No caso, as universidades podem fazer isso via as fundações, né? As fundações podem ser os responsáveis financeiros para poder emitir as notas fiscais, né, para pagamento dos NITs. Eu não vejo problema. Não sei se a Polly e a Lara têm algum outro entendimento. É isso mesmo, Beth. Inclusive, na página 22 do edital, a gente faz menção exatamente a isso, né? Então, a gente fala que caso a entidade gestora não possa emitir a nota fiscal, que é esse caso, né? Ela poderá se emitir pela fundação de apoio vinculada à universidade, tá? Então, tá lá o que é que precisa ser feito para que a gente saiba que vai ser a fundação que vai viabilizar essa questão. E aí eu já reforço aqui, apesar de estar claro no edital, de estar claro lá no Word Labs, só reforçar aqui, a inscrição é de NIT e de laboratório. Então, não é uma inscrição que a universidade vai estar fazendo para inscrever um NIT ou um laboratório, alguma coisa assim. Porque a gente sabe que algumas universidades têm mais de um mecanismo. Então, por isso que é por NIT e por laboratório, né? E aí tem tudo explicadinho aí na página 22 do edital sobre essa questão para viabilizar o pagamento. Não sei se Lara tem mais algo a complementar.
Obrigada, Poli. Só para identificar, essa pergunta foi feita pela colega Beatriz Silva. Tá? Agora tem uma outra pergunta aqui também, né? São duas perguntas da nossa colega Deusa, que é o seguinte: primeira delas, o cadastramento é para o NIT ou para a instituição? Lembro que em algumas instituições a prestação de serviços dos laboratórios não está na competência do NIT. O cadastramento é para a instituição, tem que ter o responsável legal, mas os dados todos do credenciamento é do NIT, né? Mas o responsável legal é da instituição. E por isso que tem para cada um separado, quer dizer, tem um formulário de credenciamento do NIT, tem um formulário de credenciamento do laboratório, porque a gente sabe que os laboratórios, na maioria das instituições, não estão, né, na competência do NIT. É isso, né, Poli? Isso, e por isso que a gente pede o dado do NIT e o dado do representante legal. No caso, quando a gente fala representante legal, é dessa instituição que a gente vai firmar o contrato e que vai fazer o pagamento para essa instituição. Por isso que são tantos dados, porque a gente entende que, em alguns casos, tem essas naturezas, né, mais complexas. Então, é uma forma da gente conseguir incluir todos, independente da forma da gestão deles, a que instituição eles estão associados, enfim. Então, por isso que eu falei que é tão importante ter muito cuidado nesse preenchimento. Então, mais uma vez, a inscrição, o cadastramento é do NIT ou do laboratório, tá? Mas a gente precisa saber dos dados do representante legal daquela instituição que vai firmar o termo conosco, que vai ser essa instituição que vai receber o pagamento referente ao serviço que o NIT ou o laboratório vão prestar. Isso, de certa forma, já responde à próxima pergunta da Deusa, que é: considerando que os pesquisadores não são representantes legais das instituições e que muitos deles não têm designação de competência para responder em chamadas como essa do Catalisa, como vai ser legitimada a participação de laboratórios institucionais? Exatamente por essa forma aí que a Poli mencionou. Espero ter esclarecido. E só complementando, por isso que a gente também pede para saber o time, né? Porque a gente está aqui no processo de seleção de NITs e laboratórios e que é importante a gente ter conhecimento da qualificação, né, deles, da experiência, enfim. Então, não economize. Então, se você tem um time, claro, de pesquisadores que vocês vão utilizar efetivamente, né, na prestação do serviço, se você tem histórico, não economize, porque é essa informação que vocês vão prestar nessa inscrição que vai ser o objeto utilizado pela comissão avaliadora para selecionar o NIT ou o laboratório. Posso complementar, Poli? Assim, e nesses casos, assim, acho que é importante esclarecer para os pesquisadores, para todo mundo de cada instituição, que normalmente esse processo de prestação de serviço ele já ocorre em alguns laboratórios das instituições. Então, esse mecanismo de interação com as fundações de apoio, tudo isso já é criado, né? Já existe assim. Então, o pesquisador vai seguir esse caminho. Ele não precisa ser representante legal, ele não precisa estar ligado a isso. Ele só precisa saber o caminho e se comprometer durante a chamada, durante a submissão da proposta que os representantes legais estão cientes e isso vai ser, caso seja contemplado, ele vai seguir esses trâmites para poder ter, digamos, autorização da instituição para isso. Está bem flexível, assim, a maneira de submeter a proposta é bem pouco burocrática, assim, facilita bastante a submissão da proposta. Bom, aqui tem uma outra, mais alguma resposta aí, Lara? Gesil, podemos seguir? Pergunta do Henry Suzuki. É possível o NIT contratar especialistas consultores externos para a realização de atividades? Em caso afirmativo, há alguma recomendação especial sobre como deve ser feita tal contratação e prestação de contas? É importante destacar uma coisa, foi muito boa essa pergunta. O NIT e o laboratório não vão prestar contas de nada, né? Não vão prestar conta desse valor que a gente está pagando, até porque a gente vai pagar só no final. O único fato gerador, a única coisa que a gente vai precisar é o relatório, tá? O relatório daquele serviço prestado. Ponto. Uma vez pagou, é isso. Então,
E cada NIT que sabe como contrata, como forma a sua equipe, enfim, isso não está dentro do escopo de atuação do Catalisa ICT. Mas qual é o grande ponto aqui? NITs e laboratórios vão precisar mostrar, como eu acabei de falar, que tem qualificação para ser credenciado para o Catalisa ICT. E, dentre as questões, está a equipe. Então, essa é uma questão sensível aí para aqueles NITs e laboratórios que não têm a equipe formada já, né? Esse é o único ponto. Ok. Obrigada, Polly. O Henry levantou a mão aqui, ele ligou a câmera e levantou a mão. Não sei se você viu, Betty. Não vi. Eu vou aproveitar que eu estou na pergunta. Obrigada, viu, Poliana? Eu vou me usar como exemplo, tá, Poliana? Assim, eu tenho contato com um monte de NIT por aí afora, a gente tem parcerias informais, formais, coisas do gênero. Imagino eu, né, que a inclusão de alguém que tem conteúdos, tal, diz aquilo, um pouco de, talvez um pouquinho de hora rodada, assim, no time, por exemplo, não como executor, mas como orientador, possa ajudar, na verdade, né? Você pode ter um time, às vezes, não tão capacitado ou não tão rodado, mas vai ter alguém na retaguarda ali também. Por isso que essa pergunta é muito específica para isso. E assim como acontece comigo, eu olho aqui para a Elizabeth Ritter, vários outros colegas, né, Beth? A Beth também é consultora também, e imagino eu que isso seria uma coisa interessante para qualificar os times, né? Por isso, assim, insistindo um pouco, seria possível, então, quer dizer, como vai ser contratado disso, aquilo, não interessa. Mas a inclusão de especialistas como membro da equipe, claro que se tiver um acordo, isso seria possível. A única questão delicada aí é que você vai precisar apresentar essa sua equipe antes de ser selecionado, né? Então, esse é o único ponto. Mas, mais uma vez, é isso. Se é um parceiro, se você contratou, se é voluntário, o que seja, o objeto é você entregar aquele serviço, né? Então, eu acho que eu identifico esse como o único ponto. A gente não entra na gestão do NIT e do laboratório. Não é nosso papel aqui, tá? E como, mais uma vez falando, não tem prestação de contas. Então, você não vai dizer como você destinou aquele valor, de forma alguma. Você vai precisar evidenciar, né, que você prestou aquelas horas mínimas de atendimento, de acolhimento, né? Porque isso é o mínimo que você vai precisar fazer para receber o valor e você vai precisar apresentar o relatório. Tá? E até o fato, tem muitos NITs que já têm até contratos com escritórios e tudo, que prestam serviços, né? Aí é um arranjo interno do NIT, né? Mas aí isso tem que estar previsto quando for apresentar o formulário para o credenciamento. Digamos assim, essa equipe já tem que estar incorporada à equipe do NIT. Não vai poder ser incorporada depois. Ok? Bom, tem uma outra aqui, pergunta do Leonardo. Eu gostaria de um esclarecimento maior sobre o requisito de infraestrutura, disponibilizar plataformas e ferramentas tecnológicas próprias ou de mercado, já existentes para interação e apoio aos pesquisadores no ambiente virtual, cujo uso seja gratuito para esses últimos. Bom, isso que a gente tinha em mente quando se colocou isso, no caso, por exemplo, que tem muitos NITs que já têm contratos de plataformas específicas, por exemplo, para buscas de anterioridade, e buscas em bases de patentes. Então, isso é algo que vai ter que ser utilizado também na prestação de serviços, e nesse caso também, como a gente prevê, a gente depois vai ter oportunidade de ver isso lá, que um dos serviços que os NITs vão poder prestar é dar um suporte nas buscas de anterioridade. Então, o uso dessas plataformas vai ter que também ser disponibilizado para os pesquisadores. Acho que era isso, Polly. Tem mais algum detalhe que tu gostaria de complementar? Isso. Sem custo, né? Não pode gerar custo para o pesquisador, né? Estando dentro desse escopo do serviço a ser prestado dentro do programa do Catalisa ICT. E, para além disso, eu até trago aqui uma outra questão, é que alguns serviços eles vão poder ser prestados de forma online ou de forma presencial. Alguns obrigatoriamente serão presenciais, mas outros assim, ficarão a cargo aí de um acordo de ambas as partes, né, do pesquisador e do NIT do laboratório, para aquela prestação de serviço. Então, se for, por exemplo, um atendimento de serviço online,
que se utilize essas, por exemplo, ferramentas como o Zoom. Então, se você for utilizar o Zoom, que você é uma ferramenta gratuita, enfim, ele não vai precisar gerar nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de custo do pesquisador. Se você for acompanhar a evolução do serviço e quiser utilizar algum tipo de ferramenta para acompanhamento disso. Então, algo que vocês utilizem, que vocês vão dizer para o pesquisador, olha, a gente utiliza essa ferramenta, e que isso não gere nenhum custo para o pesquisador, né? Para além do que Beth já falou. Ok. Obrigada, Polly. Tem outra pergunta do Henry aqui. No caso de alguns serviços, por exemplo, busca de anterioridades, orientação sobre construção de patentes, os resultados são extremamente sigilosos. É de conhecimento de todos que termos de sigilo não garantem sigilo e confidencialidade. Como será feita a entrega de modo que seja preservado o sigilo das informações? Serão aceitos relatórios com informações marcadas com tarjas para esconder o que for sensível? Bom, eu inicio, depois a Polly e a Lara complementam. Na verdade, a gente levou isso em consideração, Henrique. A gente sabe que realmente tem informações sigilosas, mas a relação ela vai se estabelecer com o NIT direto com o pesquisador, né? E a ideia, como a gente vai ter oportunidade de ver logo depois, a ideia é que nem todo serviço seja feito integralmente pelo NIT, mas que também tenha uma atividade de capacitação do próprio pesquisador. Por exemplo, capacitá-lo a ele mesmo fazer as buscas de anterioridade e ele mesmo, enfim, poder construir a sua patente e o NIT poder orientar, né? Então, entre o NIT e o pesquisador, sem dúvida, vai ter que ter uma relação de sigilo completo e absoluto. Os relatórios serão relatórios mais no sentido de mostrar que efetivamente o serviço foi prestado, não vai se entrar no detalhamento do relatório em si, o que se buscou e o que resultou, né, daquele atendimento, mas mais no sentido de mostrar que o atendimento foi realizado, né? Acho que é isso, Polly. Mais algum complemento? Perfeito, não tiraria nem acrescentaria nada. Então, tá bem. A Michele Diniz pergunta, no caso do uso das fundações, terá desconto dos percentuais das fundações em alguns casos? Bom, aí é uma questão realmente de negociação interna e tem que ver como é que pode ser feito isso, né? Realmente não se prevê a possibilidade de pagar a taxa de administração. Tá bom, a Deus agradeceu, que está esclarecido. Mais uma outra pergunta do Henry. Seria possível o compartilhamento de modelos hipotéticos de documentação para cadastramento? O que seriam esses modelos hipotéticos, Henry? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Desculpa, Beth, eu nem sei se eu usei, certamente não usei a terminologia correta, mas é assim, né? É um edital novo, as pessoas não estão acostumadas, né? Então, assim, quase que assim, poxa, Poliana, se você pudesse vou dar um exemplo, né? Alguém que vai fazer tal tipo de atividade, que vai montar um time, como vocês acham que pode ser uma situação comum, né? Como deveria chegar essa documentação? Não sei se você entendeu, Beth. É tipo Entendi. uma Seria colinha, assim, uma como colinha se fosse entendi, como se fosse um default preenchido. Para dar uma ideia para as pessoas, com base num caso real, elas vão falar, entendi, se tiver, sei lá, um consultor externo, isso aqui seria aceito, em princípio, né? Ou qual é o grau de detalhamento das informações que espera-se ter, coisa do gênero. Isso está no modelo que, quando Lara apresentou o World Labs, ela disse, olha, aqui tem 3 modelos, disso, né? Como você vai apresentar a equipe. Então, lá tem um quadrinho, é exatamente aquilo. Vocês vão ter que baixar aquilo, criar o Word de vocês e preencher exatamente aquilo, aquelas informações. Alguns tipos de informação que você falou assim, não, se vai ser um consultor externo, não sei o quê. Mais uma vez, para a gente não interessa. A gente interessa quem é aquele pesquisador, a experiência dele, enfim, qualquer coisa. Só aquela informação que está lá naquele modelo do World Labs. Então, baixem para ver como é que para ver quais são as informações que a gente está pedindo e de que forma a gente gostaria que vocês submetessem essa informação para que a gente ajude o avaliador, né, todos eles, na verdade, a comissão de avaliação, a fazer essa análise aí de cada submissão.
É isso, Lara? Isso aí, pedimos só o mínimo necessário que a gente precisava realmente para avaliar, não pedimos nada, é tudo bem simplificado, e tudo está lá como nos anexos, né, da chamada. Daí, qualquer dúvida específica de algum campo, manda lá no e-mail do Catalise CT que a gente já responde. Bom, tem uma outra pergunta aqui, aí eu vou parar, vou fazer essa pergunta e aí eu paro com as perguntas e volto para a apresentação, senão a gente não vence o programa. Como funcionará a distribuição do serviço? No edital menciona que será pela ordem de inscrição. Poderiam falar mais sobre isso, por favor? Olha, aí é contigo. Não, é simples. Além disso, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai considerar qual é o perfil da pesquisa lá, do plano, e qual é o perfil do NIT ou do mecanismo para a gente fazer essa distribuição. E, claro, a gente vai começar a distribuir pela ordem de inscrição, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se tiver uma linha de pesquisa muito específica que, vamos supor, só tem um NIT que possa atender e a capacidade dele é de, sei lá, de 3 projetos e a gente tiver 10 projetos, a gente vai priorizar os 3 inscritos para aquele NIT. Vamos supor que a gente mande os 10, mas aí o NIT vai dizer, olha, só tenho condições de atender 3. E aí ele vai atender só aqueles 3 primeiros na ordem de inscrição. O oposto pode acontecer. Então, vamos supor que a gente tenha muitos NITs ou laboratórios, enfim, para uma determinada área e para um determinado serviço, só que a gente não teve uma grande busca por esse serviço dessa área dos nossos pesquisadores. Então, a gente vai distribuir para aquele NIT que foi o laboratório que foi selecionado e que teve uma inscrição primeiro do que os demais, tá? O que é importante aqui destacar, a gente pode tanto ter a situação de um volume grande de serviços para os NITs, como a gente pode ter uma situação de serviço nenhum para os NITs, né? Então, mesmo que eles sejam selecionados, que a gente dê o match, enfim, naquele momento que a gente vai abrir a janela de inscrição e tal, pode ser que o pesquisador ele não esteja pronto ou não tenha mais interesse por aquele serviço dentro desse período aí de atendimento que a gente comunicou no cronograma. Então, por isso que a gente tem esse prazo aí de basicamente 1 ano para prestar serviços que durariam 10 semanas só, né? Mesmo que essas semanas possam ser intervaladas. Mas é por isso, porque ele pode ter essa solicitação muito mais para o final do período de atendimento do que para o começo, né? Ok, então vamos agora dar sequência ao que a gente tinha se proposto. Vou falar um pouquinho mais dos serviços previstos para serem prestados pelos NITs. Depois o Vinícius vai falar um pouquinho sobre os serviços a serem prestados pelos laboratórios. Aí eu gostaria aqui de compartilhar minha tela, vamos ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Bom, aqui eu não vou entrar porque o tempo é curto, né? Está tudo lá na chamada, né? Isso aqui é o processo de atendimento aos planos de inovação. A Poli já comentou, né, que o atendimento ele vai poder acontecer de forma virtual ou presencial. E isso é importante porque pode acontecer, por exemplo, que para aquela determinada demanda de serviço não tenha na cidade onde, digamos, o pesquisador está localizado, ele vai poder recorrer a serviços de NIT de outra cidade. Então, por isso que também poder prestar esse serviço de forma virtual também é importante, tá? Também ela já comentou que a duração vai poder ser de até 10 semanas, com uma carga horária média de 18 horas, né? Sequenciadas ou intervaladas. E aqui também o que realmente vai ser levado em consideração para recomendar o mecanismo, né? O tipo do mecanismo, o serviço, né?
o tipo do mecanismo ou do serviço, o setor de atuação e a localização. Então, a gente vai procurar, né, o comitê gestor vai procurar colocar as ofertas e as demandas, por exemplo, que estejam localizados numa mesma cidade, se realmente o tipo de mecanismo ou o tipo de serviço demandado está disponível naquela cidade. Caso contrário, vai ter que localizar em outro lugar. Tá? E aí, por isso que é importante que o atendimento possa ser virtual. Né? Aqui também já comentamos a questão de o atendimento ser feito por ordem de inscrição e disponibilidade de vagas, a Poli já comentou. Também o caso de não haver disponibilidade de vaga para um setor específico de um plano de inovação, ele vai ser direcionado para os mecanismos que já declararam poder receber, né, em quaisquer setores. E uma coisa importante que eu acho que aqui não foi mencionado ainda, é possível que o mecanismo seja credenciado por apresentar todos os requisitos, né, de credenciamento, mas que não exista nenhum plano de inovação demandado por aquele serviço. Né? Então, isso pode acontecer. O fato de ter sido credenciado não significa que necessariamente vai ter demanda para ser atendido. Né? Então, é bom ficar bem ciente disso para não ficar naquela, pois é, por que eu não recebi? Será que o serviço que eu propus não é adequado? Não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma questão de demanda, né, para aquele tipo de serviço que não foi, enfim, não houve essa demanda. Né? Então, aqui a definição do formato do atendimento vai ser informado no ato da submissão da inscrição, lá no formulário que já foi mencionado, e formalizada no plano de atendimento, quer dizer, que cada plano de atendimento vai ter que detalhar as fases, os apoios e os serviços oferecidos pelo mecanismo. Né? E o mecanismo participante deverá relacionar no seu plano de atendimento os tipos de serviços que ele poderá prestar às equipes dos planos de inovação. Então, isso aqui já faz parte do processo de atendimento. Isso está tudo lá, a gente só está trazendo aqui caso surjam dúvidas para a gente poder esclarecer. O valor também já foi colocado. Aqui só uma palavra sobre a avaliação dos mecanismos, né, como é que vai ser feita. Vai ser realizada ao longo do processo de atendimento. Então, o que vai se avaliar? Se efetivamente os resultados mínimos obtidos foram alcançados, se a execução do plano de atendimento está adequado, se o nível de satisfação dos pesquisadores que integram os planos de inovação está sendo atendido, né? E esse nível de satisfação ele vai ser obtido a partir de pesquisas conduzidas pelo comitê gestor. Tá? Aí também a questão de havendo desistência do pesquisador, depois que ele já assinou o instrumento jurídico entre o pesquisador e a equipe do plano de inovação, ficará impedido de receber outros atendimentos. Então, é importante que o pesquisador também esteja bem ciente disso, que ele não pode desistir. Tá? Também pode acontecer que o mecanismo já tenha realizado integralmente ou em parte e o pesquisador não tenha encaminhado a entrega, né? Perdão, e o pesquisador não tenha, aqui na minha tela fica ruim, espera um pouquinho. O mecanismo tenha realizado o serviço e o pesquisador não tenha concluído a entrega quando houver antes da desistência, então, nesse caso aí, o comitê gestor vai analisar caso a caso. Então, eu acho que isso é importante também mencionar o papel do comitê gestor, né, que vai ser a instância, digamos assim, também de arbitrar situações, né, não, digamos que fogem do escopo, né, dos casos previstos no edital. Tá? Aí os tipos de serviços, né? Então, são basicamente dois: o apoio à proteção à propriedade intelectual e o apoio à transferência de tecnologia. Isso no caso dos NIT, né? Depois os laboratórios, o Vinícius vai falar. No caso da propriedade intelectual, né? Então, aquilo que eu comentei, compreende um atendimento para que o pesquisador proponente ele pode receber o serviço, mas ele também pode ser instrumentalizado para realizar. Então,
Nosso objetivo aqui é não só simplesmente prestar o serviço, mas também dar ferramentas, dar instrumentos para que o pesquisador, num próximo projeto, ele tenha condições de saber, ou pelo menos conhecer cada uma das etapas, para ele poder já adiantar o processo, né? Então, dentre os serviços que a gente está prevendo na propriedade intelectual, o primeiro deles é a busca de anterioridade, né, para checar, no caso de patente, né, aqueles 3 requisitos, a novidade, aplicação industrial e atividade inventiva. Então, isso faz parte desse escopo, e para isso também vai ser necessário, né, o acesso à base de dados de patentes gratuitas ou pagas, ou seja, todas as bases que o NIT regularmente usa. Estudos de prospecção tecnológica, aí também já entra uma dose de conhecimento de mercado, né, de prospecção a partir do próprio estudo de patentes. Avaliação de patenteabilidade, isso tem a ver diretamente, né, com as 2 anteriores. Também a redação de patentes, e aí redação de patente poder também dar um suporte para a redação nacional ou internacional, né? E também as outras formas de proteção, não só patentes, mas também software, marca, cultivar ou desenho industrial. Então, esse é assim, o escopo no que diz respeito à proteção, né? E o atendimento vai compreender essas atividades que eu comentei, a capacitação, a consultoria e o serviço tecnológico, que vai estar detalhado no plano de atendimento. No que se refere ao apoio à transferência de tecnologia, também é a mesma ideia, é instrumentalizar o pesquisador para que ele possa realizar o plano mercadológico da sua inovação, porque o pesquisador, muitos deles já conhecem o mercado, já conhecem qual o setor econômico que poderia ser um alvo, né, digamos assim, um potencial licenciante, né, de uma inovação. Então, ele vai estar ali junto com o NIT vai dar todas as ferramentas para que em conjunto se possa realizar esse plano mercadológico. E claro que para isso é fundamental ter serviços de valoração de tecnologia, levantamento de potenciais parceiros e licenciantes, negociação de acordos de transferência de tecnologia, negociação de contrato ou acordo de uso da tecnologia, e também apoiar, né, instrumentalizar a redação de instrumentos jurídicos. Quer dizer, isso tudo faz parte, né, da rotina dos NITs. Então, esses são os serviços que estão previstos para serem realizados, né, no âmbito desse edital. E aqui isso tudo está lá no edital, né? E aí vocês podem ver que o resultado, por exemplo, de uma busca de anterioridade é o relatório da busca de anterioridade. Aqui tem a descrição, né? Eu não vou entrar na leitura aqui, porque o nosso tempo é curto, está tudo lá no edital, né? E aí, se tiverem dúvidas, a gente vai poder esclarecer. A mesma é a questão, a questão da prospecção tecnológica, e aí, claro que para fazer a prospecção, como uma condição fundamental, já ter realizado a busca de anterioridade, isso realmente faz parte desse processo, né? E aqui é esperado que as ICTs, por meio dos NITs, instrumentalizem os pesquisadores para realizar a prospecção tecnológica referente à tecnologia a ser desenvolvida, devendo conter uma avaliação preliminar do panorama atual do setor em que a tecnologia se insere, identificando aspectos de tecnologias concorrentes e lacunas a serem preenchidas para que a tecnologia ou suas aplicações sejam competitivas. Claro que aí não se espera que seja um relatório extremamente complexo e completo, né? Porque nesse período de tempo, nesse número de horas, nem sempre isso é possível. Mas, se eventualmente o pesquisador se interessar em aprofundar um pouco mais isso, nada impede que ele próprio diretamente possa contratar o NIT para complementar esse serviço. Também a instrução para redação de patentes, né? Isso aí, a ideia é prover, né, um roteiro dos principais pontos que deve ser contemplados na patente, né? O título, a descrição, a finalidade, a aplicação e campo de utilização, comparação com o que já existe, ressaltando as suas vantagens e o problema que vem solucionar, inserção de desenhos,
reivindicações, quer dizer, isso faz parte do dia a dia dos NITs. E essa é a ideia que a gente quer também passar para os pesquisadores, para que eles também entendam melhor como é que é esse processo, né? Já com a mão na massa, né? Entendam na prática. Também a mesma coisa para a instrução de registros de software, na área de apoio à transferência de tecnologia também, no item de valoração, pelo menos fazer, ajudar o pesquisador a trabalhar num plano de inovação, né? E aí mostrar para ele a questão dos métodos de valoração de tecnologia, né? Para que no final desse processo se possa atribuir pelo menos um valor para a tecnologia proposta, para já ter um ponto de partida, uma base a partir do qual se possa partir para uma eventual negociação com um parceiro interessado, né, na tecnologia. O levantamento de potenciais parceiros e licenciantes, isso aí faz parte também do nosso dia a dia, né? Aqui a gente está dando só algumas ideias, né? Onde buscar informação, né? As fontes de busca, por exemplo, sites de empresas, associações de negócios, sociedades profissionais, relatórios industriais, eventos, feiras, enfim, só como uma ideia, né, de onde buscar a informação. E no final aí tem todos os detalhes de como deve ser composto, né, o relatório. Então, para cada um desses itens é bem explicado, é bem descrito ali em cada um. Aqui a questão dos requisitos, né, das ICTs, são basicamente 5 requisitos. Um requisito de regularidade, ou seja, a ICT precisa estar legalmente estabelecida, né, no território nacional e ter a sua política de inovação aprovada pelos órgãos competentes. Isso eu gostaria de chamar a atenção, até porque, se não tiver a política, nesse quesito, né, a ICT ganha, a nota é nula, né? Então, esse realmente é um ponto importante, né? Porque o objetivo justamente é a gente cada vez buscar incrementar mais essa ideia nas ICTs para que cada uma tenha a sua política de inovação, até para atender um dos requisitos da lei, né, do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. A questão da infraestrutura, a gente já esclareceu, né, disponibilizar plataformas e ferramentas tecnológicas, e a questão da equipe, né, isso é importante também. Acho que é importante que tenha uma equipe com dedicação à gestão do mecanismo, né? A gente sabe que muitos dos nossos NITs assim, trabalham com um número mínimo de pessoas, mas a ideia é que pelo menos uma pessoa possa se dedicar 30 horas semanais ao mecanismo, né? E aí que não adianta assim, ter 5 de 6 horas cada uma, completa 30. Não, pelo menos uma tem que ter 30 horas semanais dedicadas. O objetivo é justamente dar uma maior regularidade na prestação do serviço, né? Com relação à operação, é preciso estar em operação há pelo menos 3 anos, contados a partir da data de submissão da proposta, e a experiência, ter concluído pelo menos 5 depósitos de patente e ter formalizado pelo menos um contrato de transferência de tecnologia ou um acordo um acordo equivalente, né? Então, isso aqui são os requisitos. Eu acho que a gente procurou assim ser bem ciente, né, das dificuldades que muitos NITs têm, e para poder ampliar o maior número possível de candidaturas. Aqui eu também o cronograma, a Poli já comentou, né? Isso aqui também é importante ter bastante presente, né? Os critérios de classificação dos NITs, né? Aí o peso e a pontuação. Então, por exemplo, o tempo de operação do NIT, isso vai constituir 10% dos critérios de classificação, ou seja, quanto mais digamos, experiente for o NIT, maior é a sua pontuação. A mesma questão relacionada à equipe, né? Quanto mais a equipe estiver dentro dos requisitos que a gente leu anteriormente, também maior é a pontuação. A experiência em propriedade intelectual é outro critério, né? Um peso de 15%, né? Se depositou acima de 10 patentes
a pontuação máxima e se depositou só até 4 patentes a pontuação mínima. Experiência em transferência de tecnologia, eu acho que isso é importante, que tenha pelo menos, né, ter formalizado pelo menos um contrato de transferência de tecnologia, porque isso é importante, né? Ou um acordo de parceria, porque um LIT que não sabe, né, talvez contrato de transferência de tecnologia seja mais difícil, mas acordo de parceria é uma condição extremamente importante e desejável que o NIT já tenha sido capaz de formalizar. Colocação no produto do mercado, isso sem dúvida, isso é algo que nem todos conseguiram, mas para nós é um quesito importante, porque não esqueçam que a gente está buscando, né, um empreendedorismo inovador e para isso também qualificar NITs que tenham experiência nessa área é importante, por isso que se coloca um peso bastante significativo nesse quesito. A questão da política de inovação, como eu já comentei, né? Se ela ainda existe, a pontuação é 0, né? Mas se já está totalmente atualizada e aprovada, a pontuação máxima. E um outro quesito ainda é o plano de atendimento, né? As informações não evidenciam a capacidade de atender, aí realmente a pontuação é mínima, e se há uma evidência plena da capacidade de atender a pontuação máxima. Então, assim, basicamente é isso que eu queria só ressaltar, os principais pontos, né? E aí eu passo, então, a palavra agora para o Vinícius, para que ele também traga os pontos importantes na área dos laboratórios, e aí a gente passa para mais uma rodada de perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Obrigado. Antes de já iniciar, eu queria parabenizar, né? Acho que já comentou lá no início, mas mais uma vez, tanto o SEBRAE, né, na figura assim, do Catalisa, mas a Amprotec, o próprio Fortec nosso, todas as entidades como o CNPq e todos os outros que participaram e têm apoiado fortemente a iniciativa do Catalisa, porque, como a Lara explicou lá no início, né, dá para ver claramente a lógica de estimulação que vai acontecer através do Catalisa durante todas as ICTs. Né? Tem uma lógica de não somente acelerar os negócios e os prováveis tecnologias que estão em desenvolvimento, mas um estímulo a outras possibilidades que vão sendo criadas a partir dos exemplos que o Catalisa vai criar. Então, ele realmente, o título do próprio programa, né, ele mostra realmente a questão de catalisar realmente novas tecnologias, novos negócios e alavancar os meios da inovação do país. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Normalmente, a gente está acostumado, os laboratórios de pesquisa, eles estão acostumados a buscar recursos, né, atrás em órgãos de fomento, para realizar pesquisa, faz a prestação de contas, publica seus resultados, e isso é o modo padrão de 99% dos nossos laboratórios. Que é, na verdade, o que acontece no mundo inteiro e, com certeza, isso deve continuar. Nos últimos anos, a gente está vendo uma dificuldade enorme na captação de recursos desses editais, principalmente de origem de financiamento público, e isso tem causado uma certa dificuldade, obviamente, no desenvolvimento de pesquisa. Essa pesquisa, ela pode ser tanto pesquisa básica, pesquisa tecnológica, independente, ela é uma pesquisa que ela é extremamente útil. E uma das maneiras alternativas à captação de recursos de órgãos de fomento públicos é justamente que o laboratório possa desenvolver serviços para outros entes, para terceiros, para empresas, para parceiros, que possam utilizar o serviço daquele laboratório para suas atividades. Certamente vocês conhecem vários laboratórios, né, de universidades, tanto públicas, privadas e demais, que fazem serviços de análise, de medições, dependendo do tipo do laboratório, faz diferentes tipos de serviços. E normalmente, então, isso já ocorre em poucos laboratórios, obviamente, que já fazem esse tipo de maneira tanto interna, né, para serviços internos, quanto para serviços externos. É muito comum a gente observar isso nas universidades do exterior, né, que existem aquelas facilities que prestam serviço de análise, assim, para os próprios grupos de pesquisa da universidade ou para grupos externos. E nesses termos do Catalisa, aqui, a gente está tratando tanto desses serviços de análise,
quanto outros tipos de serviços, como, por exemplo, desenvolver uma prototipagem de um determinado produto ou de um processo. Ou seja, fazer a prova de conceito, né, de uma ideia de inovação, ou esses mesmos serviços de análise. Eu vou tocar um pouquinho mais para frente depois. E vocês podem observar isso tanto na página, entre a página 15 e 16 do edital, que dá para ver exatamente os serviços, que tipos de serviços os laboratórios podem realizar. Se vocês observarem, tem serviços gerais, assim, que praticamente todos os laboratórios eles têm alguma maneira de se encaixar naquele serviço, ou seja, serviço de prototipagem, serviços de metrologia, de caracterizar, por exemplo, se os equipamentos estão adequados para fazer um determinado tipo de análise, fazer calibração de instrumentação. Tem outros aspectos que podem ser considerados nesse sentido, por exemplo, fazer uma análise, né, que possa ser essencial para o desenvolvimento de um plano de inovação. Essa análise, na verdade, ela muitas vezes precisa de um determinado laudo. Isso gera uma certa confusão. Quando a gente pensa em laboratórios de pesquisa, eles são, principalmente no Brasil, a gente tem laboratórios muito competentes em termos de pesquisa. Tem equipamentos de última geração, até a gente, né, andando pelo país, a gente vê uma série de laboratórios bem equipados para isso. Quando a gente pensa em laboratórios aptos para fazer pesquisa e desenvolvimento, normalmente esses laboratórios precisam ter certificações, precisam respeitar aquelas normas de BPR, de boas práticas, precisam ter ISOs, né, como, por exemplo, 17025, muita gente que trabalha no laboratório conhece. E essas normas, normalmente, elas precisam ser cumpridas para que esse laudo ele esteja apto a ser usado lá no dossiê para a Anvisa, para o MAP, para a CTNB ou outros órgãos regulatórios. Só que no contexto desse que a gente está falando de Catalisa, a grande maioria desses serviços que a gente está falando não são esses tipos de serviços já de parte já final de elaboração, por exemplo, de uma prova de conceito. São os serviços iniciais. Então, a grande maioria dos laboratórios vão poder fazer esse tipo de serviço, né, gerar esses laudos e atenderem aos planos de inovação. E são laboratórios com grande capacidade, né, pelo menos 3 anos de fundação, são laboratórios até jovens em termos de universidades, e que tenham feito pelo menos 10 serviços prestados. Esses serviços podem ser serviços internos, externos, e pelo plano de aplicação, vocês vão ver na submissão, ele não é necessário ter comprovação, mas a gente cai em alguns casos, poderá ser necessária a comprovação, obviamente, mas para a submissão da proposta não é. Então, você só tem que saber se vocês já prestaram algum serviço nesse sentido. Quem vai se inscrever, acho que a Poliana falou isso no início, tem uma diferença, não são os NITs que vão inscrever os laboratórios. São as pessoas, pesquisadores responsáveis por aqueles laboratórios na instituição que vão inscrever o seu laboratório nessa chamada. Com a anuência, obviamente, da instituição ou da forma que a sua instituição gerencia a questão de prestação de serviços de laboratórios. A proposta é bem flexível nesse sentido. Então, quem submete a proposta para laboratório são os responsáveis do laboratório com a sua equipe, que vão submeter a proposta para o edital. Então, a inscrição do laboratório é independente da inscrição do NIT. Acho que isso tem que ficar bem claro. Não é uma questão vinculada ao NIT. A inscrição do NIT é especificamente para os serviços do NIT. A inscrição do laboratório é exclusivamente para os serviços do laboratório. Cada instituição vai ter um NIT, mas tem vários laboratórios diferentes. Então, é importante, inclusive, uma divulgação da chamada para internas das instituições para chamar a atenção dos laboratórios que podem se credenciar. Obviamente, esse formato de formalização da prestação de serviços interna do laboratório com a sua instituição vai depender de cada instituição, e isso é livre para aquele laboratório, para aquela instituição fazerem a sua. O que é importante que ficar claro é isso, utilizar daqui a pouco uma fundação de apoio, que vai provavelmente ser utilizada em todos os casos, ver a formalização da sua fundação de apoio com a sua instituição, para poder realmente estar apto a receber os recursos depois. Então, isso é uma parte importante de verificar do pesquisador, que vai submeter a proposta, ele já está ciente de como é que funciona esse processo. Por exemplo, aqui no caso da universidade, a Fundação de Apoio tem já projetos cadastrados de alguns laboratórios que prestam serviços
a entes externos, né? E a fundação faz toda essa mediação de acordo, de recebimento de recursos e emissão de nota fiscal para o contratante. Então, cada universidade tem o seu formato de formalização. Da mesma forma que os NITs, os laboratórios vão receber uma remuneração de até R$3.000 por serviço realizado. Obviamente, a gente pode chegar a algum determinado serviço que vai ultrapassar esse valor de R$3.000. A Bibliotec, aqui, o Sebrae, se comprometer com o pagamento dos R$3.000. Caso ultrapasse muito isso, pode ser acordado entre o responsável do plano de inovação, daquela equipe do plano de inovação, e o laboratório, diretamente. Podendo aí fazer um acordo específico entre eles para que esses valores sejam acertados, ou pode haver até um desenvolvimento em parceria, algo que possa ser acordado entre os parceiros que estão realizando, o laboratório e a equipe do plano de inovação. E o laboratório pode até vir a realizar mais de um serviço, assim como o NIT, dependendo da demanda, ou nenhum, dependendo da demanda que ele vai receber. Então, isso vai ser, assim como as relações com o NIT, a equipe vai entrar em contato, né, com o laboratório, apresentando, já que ele foi credenciado, e apresentando já provavelmente as demandas dos planos de inovação com aquele laboratório selecionado. De qualquer forma, o importante é verificar dentro daquelas análises ali, as análises que realmente o laboratório pode fazer. É importante ficar claro que ele, mesmo que ele se credencie, ele pode até não aceitar a fazer uma determinada análise, porque ele talvez não se sinta confortável e não se sinta apto a dar um laudo específico daquele serviço. O importante é ele dizer não antes de aceitar o serviço. Se ele aceitar o serviço, ele vai ter que cumprir, obviamente, com isso, senão ele pode ser penalizado. Então, isso é uma parte importante na questão do serviço. Mas o que é importante, eu acho, nesse sentido, para os laboratórios é entrarem já num meio de relacionamento com entes, pode até ser internos, mas também externos à instituição, entrar num meio de desenvolvimento de tecnologia, talvez muitos não estão acostumados a fazer isso, estão acostumados a fazer até algumas análises, mas não no dia a dia para desenvolvimento de negócios, né, ou de prováveis tecnologias que possam vir a ser transferidas. E isso cria, na verdade, uma roda que esse laboratório vai começar a estar apto a também realizar esse tipo de serviço com outros entes do futuro. O edital justamente catalisa para isso, para catalisar que esse movimento de laboratórios, além de começarem a trabalhar com novas metodologias, de entrar em contato com negócios de empresas, nesse sentido, eles comecem a ver outras possibilidades de captação de recursos. Então, essa é a lógica de não somente, nesse momento, o atendimento vai ser especificamente para os planos de inovação, mas, em segundo momento, pode ser que esse laboratório já comece a ficar apto a desenvolver pesquisa em conjunto com outras instituições, ou até em conjunto com empresas, startups, tudo que estiver envolvido no desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que é isso, gente, de maneira geral. Assim, grande parte das questões mais formais já foram faladas, e eu fico à disposição também para depois trocar ideias dos colegas, deixar bem aberto isso. Vou deixar até os contatos para a gente poder comentar mais um pouquinho. Cat, devolver a palavra. Muito obrigada, Vinícius. Acho que fosse bastante claro e objetivo. E vamos partir, então, que a gente já, pelo adiantado da hora, né, tem uma porção de perguntas aqui e vamos tratar de respondê-las. Então, uma delas é do Rodolfo Rangel. Se o NIT tiver capacidade de atendimento somente com o item busca de anterioridade, pode ficar cadastrado somente nesse serviço? Pode, sim, somente nesse serviço, tranquilamente. Tá? A outra pergunta, de Lisier Inácio Almeida, a remuneração será de 3.000 ou de até 3.000? No caso de um NIT de Universidade Federal, que não tem CNPJ, esse valor vai chegar no caixa da universidade, digamos assim? Bom, aí eu vou deixar para a Poli explicar, mas
provavelmente vai ter que usar, porque a universidade, a ICT, não vai poder emitir nota fiscal. Então, vai ter que ter um interveniente financeiro para fazer isso, né? Então, aí, provavelmente, o NIT vai fazer, no caso de uma fundação, o NIT pode abrir um projeto na fundação, a fundação emite a nota, recebe e repassa para o NIT, né? Mas, de um modo geral, é assim, né? Agora, a remuneração, ela está prevista de R$ 3.000 reais, não é isso, Poli? Não é até 3 mil, é 3 mil por serviço. Perfeito, Beth, para os 2 pontos. A única questão que a gente fala até 3 mil é no caso de não entregar, não fazer a entrega completa, não prestar todas as horas mínimas previstas, enfim. Então, considerando que o NIT é um laboratório, vai cumprir aquele serviço dentro daquela hora mínima indicada no edital, é R$ 3.000 reais. Só não será R$ 3.000 reais se não se cumprir alguma das questões que forem impostas, né? Ou as horas, ou o serviço for pela metade, ou tiver uma desistência na conclusão do serviço, enfim, por parte do NIT ou do laboratório, tá? Destaco que, se tiver algum serviço que precisa de uma contribuição do pesquisador, né? E que o NIT ou o laboratório fez toda a prestação de serviço, daquela carga horária, enfim, mas que não conseguiu finalizar a entrega, porque o pesquisador não fez a parte dele, e aí o ponto é que nem o NIT nem o laboratório vai ser penalizado por isso. Então, por isso que mais lá na frente, no processo de qualificação, que a gente vai passar para os NITs e laboratórios selecionados, a gente vai dizer o modelo do relatório, como é que a gente faz esse acompanhamento, para que não exista nenhuma penalidade se o NIT e o laboratório cumpriu com tudo que ele deveria cumprir, tá certo? Claro que vai depender de caso a caso. E com relação ao pagamento, foi isso que você falou, Beth, e que o Vinícius também falou que algumas situações são específicas e que é importante você, NIT e o laboratório, entender já o caminho das pedras, digamos assim, da sua instituição antes do processo, sem que espere terminar o serviço para, na hora do pagamento, você ver que não consegue receber por ele, né? Então, isso é importante porque cada caso vai ser um caso. Mas o pagamento ele vai ser feito do serviço. Agora, em que conta vai chegar vai depender das relações que vocês têm internamente. E o Gesil até colocou, fez o Ctrl+C, Ctrl+V do trecho que a gente fala sobre isso aqui no chat. Então, é na página 22, mas de todo jeito o Gesil já colocou aqui. Isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Rodolfo Rangel. Há parâmetros definidos para a consultoria, por exemplo, tempo de atendimento, documentos registrados? Sim, no plano de atendimento, para cada demanda de atendimento, o NIT vai ter que emitir um plano, né, de atendimento, e nesse plano vai ter que constar ali alguns parâmetros, né? Então, isso está lá no plano de atendimento, que também está lá no edital, né? Sei, Poli, tem alguma coisa para esclarecer com relação a isso? Também não me ocorre, mas eu acho que está tudo lá no plano de atendimento. Tanto é que a gente não quis deixar muito engessada essa parte, porque cada NIT vai ter uma estratégia própria, né, de atendimento. Então, lá no plano é que vai ficar isso claramente definido. Tá? Aqui tem o extrato que o Gesil mandou. Como saber se os... Lisier Inácio Almeida. Como saber se os laboratórios daqui da universidade pertencem à RBE e RBLE? Olha, isso não é uma exigência, né, do edital ser filiado a... Se bem me lembro, Poli e Vinícius, não sei, mas eu não lembro que há uma exigência nesse sentido. Vinícius, tu sabes? Acho que não, né? Agora, como saber se são enfim, credenciados por essas redes? Eu acho que o caminho mais natural seria entrar nos sites das próprias redes, que deve ter uma lista de instituições credenciadas. Tem aqui uma colega que a Ariana até colocou aqui uma listagem do Inmetro aqui que mostra isso. É verdade, mas logo abaixo. Não é obrigatório estar cadastrado novamente. Isso depende também da forma. Se for uma empresa que tem um laboratório, sim, aí ela precisa estar cadastrada. Tá? A gente está falando aqui, são formas diferentes de submissão.
Se a ICT vai submeter, se um laboratório é vinculado à ICT, ele não necessariamente vai ter que estar cadastrado nisso, tá? na RB e na RBLI. Se for um laboratório de empresa, necessariamente sim, tá? Então, são coisas um pouco diferentes, porque a empresa ela tem uma outra forma e ela já está, por exemplo, no laboratório de análise clínica. O laboratório de análise clínica tem que estar cadastrado lá para poder fazer esse tipo de serviço. Tá? Então, dá para verificar ali na questão. Mas o importante dos laboratórios, principalmente de ICTs, que é a grande maioria que vai acontecer, eles não necessitam estar cadastrados com nessas redes. Bom, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Restou alguma dúvida ainda aí entre os participantes? Fiquem bem à vontade para perguntar. Eu queria só fazer uma observação. Sim, por favor, Polly. Beth, eu vi que o Rafael levantou a mão, mas só para lembrar que isso está sendo gravado, né? E a gente vai disponibilizar no YouTube da Amprotec. Então, vocês vão poder... Se vocês não pegaram do começo, se vocês não lembram exatamente qual foi a resposta que foi dada para aquilo, se vocês não tomaram nota, vocês vão poder acessar toda a gravação lá no YouTube da Amprotec. Bem lembrado, Polly, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu acho importante, porque aí os que não puderam participar vão poder tirar suas dúvidas lá na gravação. Rafael, por favor. Bom, primeiro, cumprimentar a iniciativa, cumprimentar a todos, muito interessante. Acho que essa proposta vai beneficiar vários laboratórios de pesquisa aí que têm interesse na prestação de serviço. Eu fiquei com dúvida, realmente é no tipo de serviço de metrologia, caracterização e ensaios, porque dentro dessa carga horária média de 18 horas e até 10 semanas, eu acredito que 1 ou 2 ensaios seja possível. Se daqui a pouco o plano de inovação ele prevê maior número de ensaios, nós teremos diferentes contratos para cada um desses ensaios. Isso é uma dúvida que eu fiquei. E a outra, nós temos laboratórios com competência hoje, inclusive na área de epidemiologia, em fazer avaliação de bioeconomia, revisões sistemáticas, algumas revisões fortes, inclusive prospecções tecnológicas. Daqui a pouco, o mediador, o mecanismo relacionado ao atendimento é o NIT, mas dentro do cadastramento do profissional naquele laboratório, ele pode colocar como competência revisões, análise de mercado, alguma coisa nesse sentido? São essas duas perguntas. Eu posso responder só uma parte, Vinícius depois responde a outra. Na verdade, é assim, Rafael, o NIT ele vai fazer o cadastramento dentro das suas competências e o laboratório faz nas suas respectivas competências. Então, o NIT não vai fazer o credenciamento do laboratório. Né? Então, cada um na sua, vamos dizer assim, tá? Okay. E com relação a essa questão, bom, se esgotou aquele atendimento nas 18 horas, é aquele atendimento, aí não tem mais outro. A não ser que o pesquisador queira alguma coisa adicional e esteja disposto a pagar com recursos próprios. Mas o atendimento, por exemplo, se prevê um atendimento por pesquisador dentro daquele limite. Certo. Tá? Vinícius, Polly, se quiserem complementar, por favor. Rafa, é isso aí. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é importante, sim, isso. É bem importante. Dentro dos itens que estão ali previstos de temática de serviço que cada laboratório ou cada NIT vai poder prestar, os laboratórios vão poder se credenciar naquilo ali. Fez uma pergunta importante, né? E o custo dessas análises, muitas vezes, são custos bem altos, né? Não vão estar dentro dos R$3.000 esses específicos. Então, isso vai poder ter um acordo entre a própria equipe do plano de inovação e o próprio laboratório, que pode compreender um aumento desse valor, ou de horas, ou seja, logo como é que vai ser feito, cada laboratório vai ter essa forma, e isso vai poder ser feito especificamente entre os dois. Mas o que vai ser disponibilizado através do edital, especificamente, vão ser os R$3.000 para isso. Na verdade, ele é uma ponta de start de ligação entre o laboratório e o grupo que vai estar propondo, e o grupo do plano de inovação. Ele vai ser essa ponte de ligação, basicamente. Muito mais do que o recurso especificamente, mas uma ponte de ligação.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Mais alguma pergunta? Eu não vejo ninguém com a mão levantada. Bom, acho que tivemos uma tarde bastante produtiva, excedeu um pouquinho no número de horas, a gente ficou 2 horas aqui, mas eu acho que foi extremamente importante, conseguimos responder a todas as questões que nos foram encaminhadas, e eu gostaria, uma vez mais, de agradecer, né, ao SEBRAE, à Amprotec, aí nas pessoas da Lara e da Poliana, por todo esse apoio que nos foi dado ao longo dessa caminhada aí, e realmente é uma alegria muito grande a gente poder trabalhar em conjunto, assim, né, num ambiente sinérgico, né, complementar e de tremenda colaboração, né? Então, Vinícius, também muito obrigada aí pela sua participação, a todos os que participaram também. Hoje a gente teve, acho que mais de 60 participantes, então acho que foi realmente muito bom, né? Acho que atingimos plenamente os nossos objetivos e estamos muito ansiosos para que realmente a gente receba um grande número, né, de inscrições de credenciamento dos nossos NITs e laboratórios para inaugurar aí realmente com, assim, normalmente diz que encerra com chave de ouro, mas a gente quer inaugurar com uma chave de ouro, né, essa caminhada junto aí do SEBRAE, Amprotec e Fortec. Muito obrigada a todos, um bom final de tarde para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Brasil, aproveitar que você está aí, dá um abraço no meu amigo, né? Nascido em 71 também. Essa turma de 71 é bacana, né? Essa é gente boa, né? 71 é o que há, né? O período histórico era muito complicado no Brasil e no mundo, né? Mas em compensação, 2022, né, Jesus? Pois é. Quero complicado. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, é por aí. Beleza, gente. Infelizmente, não vou poder convidar vocês aqui para casa para a gente comer um bolo e dançar um forró, mas a gente acumula e tenta pagar isso em Maceió no final do ano, tá bom? Dívida rolada, Gesil. Aceito. Beleza. Com juros. Abração. Tchau, Abração. Tchau, tchau.